Graça e paz, meus queridos, uma palavra do Conselho de Educação para todos os pastores da CPADERJ e para a TV CPADERJ. Sou o pastor Otoniel Pinheiro e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, uma reflexão bíblica para edificar a sua fé. A todos aqueles que estão nos ouvindo pela grande rede YouTube, eu quero trazer uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. É o texto áureo de todo obreiro e principalmente dos cursos de obreiros que nós temos visto, ser promovido em todas as igrejas. Bem conhecido esse texto que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É claro que todos nós conhecemos esse texto, é um texto que faz parte da carta de Paulo que escreve ao jovem pastor Timóteo. É um pastor experiente que está passando uma orientação para um pastor mais novo. E a preocupação de Paulo para com Timóteo era que ele tivesse algumas observações e que ele estivesse sempre atento com o cuidado de si mesmo. Em outro texto, ele diz: tenha cuidado de si mesmo e da sã doutrina, porque não adianta o pastor alimentar as ovelhas e não estar alimentado, E essa palavra tem até conexão naquela instrução que Jesus disse aos seus discípulos: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, na realidade, nós precisamos, antes de alimentar as ovelhas, saber que nós somos ovelhas também. E antes de dar o alimento, precisamos experimentar primeiro o alimento para ver se ele está adequado. É nesse sentido, nessa pequena ilustração, que Paulo está falando para Timóteo. Então, a primeira instrução é: procura apresentar-te a Deus aprovado. A primeira coisa que o ministro precisa fazer é estar bem com Deus, é estar em conexão com o divino, com o eterno, é estar em conexão com aquilo que é espiritual, não abandonar a devocional, a prática devocional. Nesse tempo que a gente tem vivido de tanta agitação, com tantos problemas, com tantos dilemas, no dia a dia pastoral, os problemas com as ovelhas, os problemas administrativos da igreja, muitas das vezes vai nos sufocando na parte principal, que é a nossa preparação espiritual. Então vai nos roubando o tempo da oração, o tempo da meditação na palavra, o tempo muitas das vezes do jejum. Então isso não pode ser abandonado de forma alguma. Então a primeira instrução de Paulo nesse versículo é: procura apresentar-te a Deus. Como nós temos nos apresentado diante do Senhor? Talvez eu tenha falado aqui para alguns ministros que, na sua correria da atividade ministerial, nesse ativismo que muitas das vezes a obra de Deus cobra de nós, exige de nós, muitas das vezes nós deixamos a desejar naquilo que é do Senhor. Então, nós precisamos voltar ao tempo de oração, o tempo a sós com Deus, o tempo da madrugada com Deus, no tempo de oração, de meditação na palavra do Senhor, cuidando de nós em primeiro lugar, nos alimentando espiritualmente para que possamos estar bem diante do altar. Quantos pastores com problemas emocionais, com problemas psicológicos e com problemas até mesmo espirituais por falta do cuidado que têm de si mesmo. Eu costumo sempre dizer que o pastor, ele pode se ausentar da igreja, mas a igreja nunca se ausenta do pastor. É uma função extremamente cobrada a todo instante. O pastor pode até ir para a praia, pode ir para o cinema, pode se divertir com a sua família, pode até tirar férias, mas a igreja nunca vai sair do seu coração. A realidade é essa. Então a demanda é muito grande. Precisamos estar cada vez mais com a mente e o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, ouvir grandes homens de Deus. Mas eu estou falando de homens que tenham palavras, que tenham realmente conteúdo, não só conteúdo a nível de intelecto, mas palavras que venham ser tragas do altar, do fogo do altar, para que aquecendo o nosso coração, possamos também aquecer os outros. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de reflexão para a nossa vida. O segundo ponto é que ele fala que não tenha do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. E se manejar bem a palavra da verdade não está no sentido de apenas de conhecimento da Bíblia, de A a Z, ou de Gênesis a Apocalipse,
não está apenas no sentido do conhecimento teológico, está no sentido de integridade. Se você pegar no sentido original desse texto, você vai ver que manejar bem a palavra da verdade é manejar integralmente a palavra de Deus. Quantas misturas nós temos visto no nosso altar, é ou não é verdade? Filosofias, palavras humanas, autoajuda. A palavra de Deus é a ajuda do alto. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque ela tem o conselho de Deus para a membresia na qual você está pastoreando. Tenho certeza que se você utilizar a palavra de Deus, os métodos de Deus, os métodos espirituais, certamente a sua igreja terá uma nova dimensão e o Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje integralmente a palavra da verdade. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.